Boa noite, pessoal. Agradeço desde já a presença de vocês aqui. Mais uma quinta-feira. Nós estamos nessa jornada, né? Já tem algumas quintas-feiras que estamos aí apresentando alguns temas. E hoje nós vamos iniciar uma, uma apresentação. Provavelmente não vai conseguir terminar hoje, porque são 7 tópicos, né? Então, são 7 mistérios da Bíblia decifrados. Então, decifrados que eu digo no sentido de o que que o livro de Urântia fala acerca desses assuntos. De modo geral, as igrejas, né, os teólogos, eles abordam esses temas. Só que há uma certa divergência. Às vezes, uma certa linha de pensamento alega que é uma coisa, outro alega outra coisa. E o livro Durante explica esses tópicos. Então, nós vamos falar aqui sobre 7 tópicos e o que que o livro Durante fala e como é que o livro Durante conta essa história. Então, deixa eu compartilhar com vocês aqui. O, deixa eu ampliar aqui primeiro. Esse aqui. Vamos lá. Vamos ver se vocês recebem sinal. Se estiverem recebendo aí, dá um ok. Sim, Certinho, então. Então é isso. 7 mistérios da Bíblia decifrados. Como eu disse, e nós vamos tratar desse assunto à luz do livro de Urântia, né? O que que o livro de Urântia fala sobre cada um desses tópicos? Eles são os seguintes: o príncipe deste mundo. A Bíblia trata desse assunto, a gente vai encontrar em vários lugares citações acerca do príncipe deste mundo. De modo geral, o pessoal considera o príncipe deste mundo o diabo, né? O diabo é o príncipe deste mundo. Só que eles confundem, por exemplo, diabo, Satã, Lúcifer. É como se fosse a mesma personalidade. E aí o livro Durante vai explicar direitinho a diferença entre essas personalidades, quem são eles e quem é de fato o príncipe deste mundo. O segundo tópico são os nefilins, tanto vou abordar também um pouco sobre o termo Anunnaki, que é aqueles que vieram do céu, e a sua descendência, que são os nefilins. Vou falar também sobre Caim. Uma grande discussão no meio cristão é sobre quem foi a mulher de Caim. Porque a Bíblia fala que o primeiro casal humano foi Adão e Eva, e eles tiveram Caim e Abel. Caim matou seu irmão Abel. Então sobraram Adão, Eva e Caim. Caim fugiu do jardim e foi para uma terra distante. E lá ele se casa e tem um filho e, né, conta a história de Caim. Então, quem seria essa mulher de Caim? Que a Bíblia não relata. Tem a história também de Noé e o dilúvio, o que de fato aconteceu e o que de fato foi o dilúvio. Nós temos a história da Torre de Babel, também tem relatos na Bíblia, e aí todos dizem que os idiomas do mundo, né, todas as línguas do mundo surgiram quando Deus desceu lá na época da construção da Torre de Babel e confundiu as línguas. E aí eles dizem assim: "Ah, e ali surgiram todas as línguas do mundo". Então vamos falar sobre isso também. A Bíblia também fala sobre a história de Enoque e Elias, que foram trasladados, foram levados para o céu em vida. E aí? Que história é essa e como que isso aconteceu de acordo com o livro de Urântia? E por fim, o último tópico, a ordem Melquisedeque. Isso também traz muitos questionamentos, porque Jesus é tratado lá no livro da Carta aos Hebreus. Jesus é mencionado como sendo pertencente à ordem Melquisedeque. Mas só fala isso e também não explica que ordem é essa. Então, nós vamos tratar sobre cada um desses pontos aqui. Como sempre, vocês fiquem à vontade para interromper, para pedir a palavra. No meio da apresentação, pode interromper, fazer pergunta, pode ligar o microfone, fazer pergunta, porque aqui, quanto mais perguntas vocês fazem, mais a gente consegue enriquecer o assunto, né? Abordar outros pontos que, de repente, eu acabo deixando de falar. Então,
O príncipe deste mundo, esse é o nosso primeiro tópico, né? Que é o número um ali. Eu vou ler alguns trechos bíblicos para a gente contextualizar um pouco sobre o que a Bíblia fala desse príncipe. Esse trecho aqui de João 12:31 é o Evangelho segundo João, né? Conta a história que Jesus tinha se afastado, ido para o monte, né? E quando ele voltou do monte, ele teria dito essas palavras, né? Ou antes, parece que esse primeiro trecho aqui foi antes dele ir, de acordo com o livro de João. E depois, no João 14, depois, no João 16, depois dele voltar desse confronto com esse suposto príncipe aí. Então, o trecho bíblico diz assim, ó, agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. E a Bíblia fala isso, mas se você perguntar para um cristão, um teólogo, um pastor, qualquer pessoa do meio cristão, fala assim, que príncipe é esse que Jesus está dizendo que vai depor, que vai ser expulso desse mundo? Que príncipe é esse? Então, eles não vão ter uma resposta, vamos dizer assim, definitiva. Por quê? Porque, por um lado, eles atribuem isso ao diabo, né? Só que eles acreditam que o diabo continua aí, mandando, desmandando e tocando terror no mundo, né? E eles acreditam que o diabo ainda é o dono deste mundo, ele ainda é o príncipe deste mundo. E que esse julgamento o diabo só será preso lá no final dos tempos, né? Eles acreditam lá no livro do Apocalipse que Jesus vai voltar, então vai prender o diabo. Essa é a teoria cristã. E então, como é que pode Jesus dizendo assim, olha, esse príncipe será expulso? Se na teoria, na teologia cristã, esse príncipe continua sendo o príncipe deste mundo, continua sendo o dono, vamos dizer assim, o mundo é do diabo, né? O mundo jaz no maligno, porque o príncipe deste mundo é que manda, mas lá no futuro, quando Jesus voltar, aí que ele irá destronar esse príncipe e, e reinar. Essa é a história que é contada no Apocalipse, que Jesus haveria de descer, expulsar, prender o diabo, né? O diabo e seus anjos seriam então lançados em um suposto lago de fogo, e aí Jesus reinaria aqui na terra por 1000 anos. Essa é a teoria apocalíptica. Mas a gente vê pelo livro Durante que essa expulsão do príncipe acontece lá atrás, nessa época que Jesus está dizendo aqui. Então é por isso que eu considerei como sendo um dos mistérios da Bíblia, por conta dessa essa divergência. Eles não têm uma resposta definitiva sobre isso, porque cada um vai ter uma visão diferente. Então, o primeiro trecho é esse, João 12:31, que diz: Jesus iria ao encontro desse príncipe e diz assim: agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Pouco mais à frente, em João 14:30, Jesus diz assim: já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo. Ou seja, parecia que ele estava dizendo assim, de acordo com o trecho bíblico, né? Olha, eu vou me encontrar com o príncipe, então não vou mais poder conversar com vocês. Eu vou ter uma reunião com o príncipe deste mundo, algo nesse sentido. E lá em João 16:11, depois desse encontro que Jesus teve com o príncipe deste mundo, ele teria dito, ó, porque o príncipe deste mundo está julgado. Ou seja, foi após o encontro de Jesus com o príncipe, e aí ele falou assim, olha, o príncipe foi julgado, ou está julgado, ou foi deposto, né? Ou expulso, algo nesse sentido. Lá em Atos dos Apóstolos, novamente menciona a palavra príncipe, só que agora atribuindo esse principado a Jesus.
E o texto diz assim, ó, Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, está se referindo a Jesus. Ou seja, Jesus foi elevado à posição de príncipe e salvador. Então, o que que o livro de Dante fala sobre isso? Realmente, Jesus expulsou o príncipe deste mundo? Esse príncipe foi realmente deposto? E Jesus realmente foi elevado à posição de príncipe? É isso que nós vamos ler no livro de Dante, né? Para a gente entender o contexto desse príncipe, eu fiz uma linha do tempo rápida aqui, só para a gente ter uma ideia de como tudo aconteceu. Então é o seguinte, nós sabemos que o ser humano surgiu na Terra há quase 1 milhão de anos. Foi o primeiro casal humano lá, o Andon e Fonta, né? É, Depois do surgimento da raça humana, passaram-se quase 500 mil anos até que os seres celestiais, os governantes do nosso sistema, enviasse para cá um governante planetário. Esse governante planetário é tratado no livro Dante como príncipe planetário. E esses príncipes, eles são enviados a todos os mundos quando surge ali a espécie humana, ou seja, um ser dotado de vontade, um ser racional, um ser capaz de acessar os 7 circuitos ajudantes da mente, né, os espíritos ajudantes da mente. Quando surge, então, um ser com essas características, que são criaturas dotadas de vontade, aptas a, como eu disse, aos 7 espíritos ajudantes da mente, e também a outorga da personalidade, com isso também a outorga dos ajustadores do pensamento. Quando isso acontece em um planeta, em algum momento as autoridades celestiais, os seres que governam o universo, envia para aquele planeta um príncipe. Qual é o objetivo desse príncipe? Bom, ele vai para esses planetas para dar as primeiras instruções às raças humanas. Instruções acerca de Deus, né? Porque o homem tem aquele impulso de adoração, faz parte da sua essência. O próprio espírito ajudante da adoração é que impulsiona o homem a adorar. Só que o homem não sabe o que adorar, né? Adorar o quê? Quem? Ele não tem informação nenhuma, então ele adora aquilo que ele considera que tem mais poder. Por exemplo, ele adora o fogo, porque aquilo representa algo poderoso para ele. Ele adora o sol, a lua, ele vai adorar animais, montanhas, né? Ele vai adorar fantasmas, supostos fantasmas, né? Tudo que aquele que acredita que é sobrenatural, esse homem vai adorar. Só que chega um momento, então, que esse planeta é presenteado com um governante planetário. E ele vai, então, começar a ensinar essas raças sobre esses assuntos mais básicos da civilização. Assim como usar o fogo, usar os metais, usar a cerâmica, né? A pecuária, a agricultura, a tecelagem, a arquitetura, a construção de cidades, vai ensinar ele a escrita. Então são aquelas coisas básicas que o homem ainda vivia em cavernas ou no topo das árvores, né? Ele vivia coletando, ia para uma região, coletava tudo que podia, tanto de frutos ou da caça ou da pesca, e quando aquela região já não tinha mais a abundância de alimento, eles saíam dali e iam para outra região. E eles viviam assim, eram nômades, né, coletadores. A partir do momento que chega o príncipe planetário, começa a ensinar as raças humanas que, olha, não precisa sair de região em região para caçar. Você pode criar sua própria caça. Ensina eles a pecuária. Então eles começam então a, a ter a formação do gado, em que ali mesmo os animais se reproduzem e eles vão ter alimento para sempre. A mesma coisa a agricultura. Você não precisa sair coletando frutos das árvores. Você pode plantar. Tudo que você plantar vai nascer e você não precisa mais sair daquela região. E aí começa então a formar as primeiras cidades.
E é o primeiro, é o início da civilização. O príncipe vem para isso, para civilizar as raças humanas. E essa é a missão. Então, no nosso caso aqui, o nosso príncipe chegou a 500 mil anos e ele começou então esse trabalho de civilização das raças. Ele estabeleceu 10 escolas e eles então pegavam crianças, essas crianças eram de espontânea vontade, né, dessas tribos, entregarem esses filhos, o que para eles era entregar os filhos, apresentar os filhos aos deuses, né, porque para eles eram os deuses que estavam na Terra. Primeiro, o príncipe planetário, ele não era visível, mas ele tinha 100 assessores. Então, lá na frente, eu vou falar também sobre os Anunnaki, né, que são os assessores do príncipe. E para esses humanos primitivos ali, a chegada do príncipe era como se os deuses estivessem na Terra. Então era o maior prazer deles doarem os seus filhos para os deuses, porque eles eram criados lá na cidade planetária, na sede do príncipe, e eles cresciam ali aprendendo tudo acerca daquelas 10 escolas que havia na cidade, e depois, quando eles alcançavam a maioridade, eram devolvidos para sua tribo para eles transmitirem esse conhecimento. Então, durante um longo período, isso, isso foi sendo implantado e isso aconteceu. Por 300 mil anos, o processo continuou normalmente. E nisso, todas as civilizações da Terra foram beneficiadas com essas noções básicas aí. É por isso que, de repente, explode, né? No mundo todo, o homem, o uso do metal, né? Através da metalurgia ensinada pelo príncipe, a, a, a tecelagem, eles passaram a não usavam mais apenas peles de animais, né? Eles podiam usar o bicho da seda para produzir roupas, ou o algodão, a lã. Então, eles foram aprendendo muita coisa. Esse príncipe trabalhou lealmente por 300 mil anos, até que aconteceu um evento sistêmico dentro do nosso sistema. O sistema de Satânia possui 619 mundos habitados. E esse sistema é governado por um soberano sistêmico, que na época era Lúcifer. Lúcifer governava 619 mundos. Abaixo deles, ele tinha então 619 príncipes planetários. E até que Lúcifer se rebelou contra o sistema do governo do Pai Universal e de Micael, e ele apresentou suas ideias aos príncipes. A cada, de tempos em tempos, ocorre um concílio, uma espécie de uma reunião de todos os príncipes vão para a sede lá de Satânia para essa reunião. É uma reunião de príncipes planetários. E numa dessas reuniões, o Satã, que era o braço direito de Lúcifer, Lúcifer era o governante do sistema, Satã o seu braço direito. E o príncipe planetário é outra pessoa ainda, outra personalidade. Então, às vezes, o que eu disse no início, né? O pessoal confunde Lúcifer com Satã, como se fosse a mesma pessoa, né? Lúcifer, Satanás ou o diabo, como se fosse a mesma pessoa. Nós temos Lúcifer, era o governante do sistema, depois nós temos Satã, que era o seu braço direito, nós temos o diabo, o livro de Dante traz, o nome dele é Caligaste, mas ficou conhecido aqui na Terra como diabo, que é o príncipe planetário. Além disso, a gente tinha a figura do Beelzebub, que era o líder das criaturas intermediárias, e o Abaddon, o líder dos anjos aqui na Terra. Esses cinco formavam, então, o que o livro chama de os líderes da rebelião. Nós tínhamos o líder principal, lá vindo de cima para baixo, Lúcifer, depois Satã. Aqui na Terra nós tínhamos o príncipe, depois o Abaddon e depois o Beelzebub. Então, como eu disse, por 300 mil anos tudo funcionou bem. Quando eclodiu a rebelião lá no sistema, nessa reunião de príncipes planetários, Satã, no momento que teve a palavra,
ele então começa a fazer a sua declaração, que era uma declaração das ideias de Lúcifer. E aí, depois de apresentadas essas ideias, uma parte dos príncipes aderiram às propostas de Lúcifer. Entre as propostas de Lúcifer estava que os príncipes planetários que aderissem à sua ideia, eles se tornariam, o Lúcifer daria a eles, né, a autoridade plena no seu planeta. Eles se tornariam um deus no planeta. Não teria mais que dar satisfação a uma hierarquia, né, ao seu superior. Eles se tornariam deus no seu planeta, eles poderiam resolver os seus assuntos aqui e não haveria interferência. Então, Caligacha, que era o príncipe planetário de Urântia, ele foi um dos que aderiu à ideia de Lúcio. Então, como eu disse, eram 619 príncipes. Dentre estes, 37 se rebelaram juntamente com o Lúcifer. E o restante não. Então, 619, precisa ver, 580, né? Fazendo um cálculo rápido, um pouco mais, 580 não aderiu. Falou assim, não, não faz sentido isso que Lúcifer está propondo. Mas 37 aderiram. E aí é que entra, então, é daí que aquele que era o príncipe planetário, uma autoridade celestial, que estava aqui a serviço do governo celestial, com autorização de Micael, né, sob a autoridade do Pai Universal, esse príncipe, então, se rebela. E aí ele se converte num rebelde, e aí é aí que a gente tem a figura do diabo, né? E a gente encontra alguma coisa disso na Bíblia, quando fala, né, que o Lúcifer era um anjo de luz e que ele caiu, e quando ele caiu, ele arrastou um terço dos anjos do céu. Na verdade, isso é uma metáfora, porque fala assim, na verdade, diz assim, que ele arrastou um terço das estrelas do céu, né? Isso é uma referência aos anjos, porque Lúcifer conseguiu convencer. Entre os príncipes, ele não convenceu muito, né? Se você pegar aqui, deixa eu fazer um cálculo aqui, quer ver? Um cálculo rápido. Você pega 519, né? 37 dividido por 519 foi apenas 7%. Não foi muita coisa. Mas entre os anjos, ele conseguiu arrebanhar um terço. Então, um terço é 33,3%. Então, é um número muito alto. Entre os anjos, foi a maior queda, a maior perda. Mas voltando aqui para o nosso planeta, então, o Caligasta voltou, então, da sua reunião que ele tinha ido lá na sede central com essas ideias novas. Chegou aqui e falou assim, olha, agora é o seguinte, nós não devemos mais satisfação a, ao, ao governo do príncipe, do o governo do sistema, né? A Lúcifer, porque ele nos deu autoridade para se tornar, eu me tornar o próprio Deus de Urântia. Então, o Caligasta se declara como sendo o Deus de Urântia, o Deus deste mundo, e essa referência realmente a gente encontra também na Bíblia, né? Quando fala de o Deus deste mundo, ele realmente se declarou o Deus deste mundo. E aí passou a fazer suas barbáries, né? Ele tinha aqui, na época, seus 100 assessores. Eu vou contar a história deles, né? Quando eu falar dos Anunnaki. Esses assessores, nós tínhamos os 100 assessores que vieram de Jerusalém e tínhamos 100 assessores que eram humanos modificados aqui da Terra. E eles eram imortais, eles foram conectados a uns circuitos de energia do sistema que, combinados com o fruto da árvore da vida, eles viviam assim, indefinidamente. Eles não envelheciam. Então veja que eles já estavam aqui há 300 mil anos, né? Desde a época da chegada do príncipe. Então, por isso que para as pessoas, os humanos, os primitivos que estavam aqui, realmente tinham esses assessores como se fossem deuses ou semideuses, ou eram tratados como os filhos de Deus.
né? Eu não quero fazer spoiler do próximo tópico, mas só para contextualizar. Esses 100, nem todos aderiram à ideia de Caligaste, o príncipe. Assim, como é que é? Que história é essa de que o príncipe agora é o deus deste mundo, não vai mais dar satisfação a Lúcifer? Esse negócio está mal contado. Tinha entre esses 100, o nome dele era Van. O Van, então, achou muito estranha aquela história e enviou um mensageiro é, até um mensageiro não, enviou uma mensagem, né? Não sei de que forma, mas enviou uma mensagem para a sede do sistema. Falou assim, olha, Caligaste aqui começou a falar umas loucuras, dizendo que ele é o Deus deste mundo, que não vai dar mais satisfação ao sistema e Caligaste enlouqueceu, em outras palavras. Mas aí essa mensagem foi para quem? Quem é que estava governando o sistema? Lúcifer, que era o pai da rebelião, né? Então Lúcifer responde para Van dizendo, ó, tá tudo ok, é isso mesmo, pode confiar que o príncipe planetário agora tem total autoridade no seu planeta. E ele pode sim se declarar Deus do seu planeta. Eu falei, mas como assim? O Van não conformou com aquilo. O que que ele faz então? Eu disse, não, não é possível, todo mundo enlouqueceu. O que está acontecendo lá no sistema, na sede do sistema? Então ele manda uma mensagem para uma instância superior, que é a sede da constelação. Só que nesse ínterim, quando ele mandou a mensagem e tal, a resposta foi enviada. Falou assim, olha, não siga nem a Lúcifer e nem a Carigacha. Eles se tornaram rebeldes, se rebelaram, tá? Um alerta para Van. Só que na volta essa mensagem não chegou para Van. Por quê? Porque houve então um momento em que tanto os planetas rebelados quanto o próprio sistema de Satânia, eles foram colocados em quarentena. Significa, cortou a comunicação e o transporte. Eles não tinham mais como se comunicar e nem como se locomover é, entre os planetas e entre a capital. Então, essa quarentena fez com que a mensagem que estava retornando da sede da constelação para o Van, ela ficou parada em um circuito lá de comunicação. Bom, o Van, apesar de não ter recebido essa mensagem, aí é que está ainda mais o mérito dele, né? Ele não cedeu à rebelião. Falou, não, eu vou continuar leal a Micael, ao governo celestial do universo local, e não vou seguir essa história de Caligache, nem essa história de Lúcifer, porque não está certo isso. Então ele tomou a melhor decisão e se manteve leal. Ao lado dele veio um monte entre os assessores, né? Como eu disse, eram 100 que vieram de Jerusalém e 100 humanos modificados. Então, uma parte dos 100 se aliou ao Van, a outra parte que se rebelou se aliou ao Nod. O Nod, então, se tornou o líder dos rebeldes, enquanto o Van se tornou o líder dos leais. E aí, então, nós temos a história de um príncipe rebelado. Esse príncipe planetário, o Caligacha, ele foi, é, foi o terror, né, do planeta durante todo esse período. Depois da rebelião, o nosso planeta recebeu mais uma ajuda, que foi a vinda de Adão e Eva. A 35, esse cálculo aqui eu fiz no dia que eu montei essa palestra, então isso já tem alguns anos. Esse cálculo pode não estar exato, mas um pouco menos de 36 mil anos, né, foram enviados para cá os filhos materiais, Adão e Eva. Eles têm a missão, a função, assim como o príncipe vem para um planeta para civilizar as raças, essa é a missão dele. O casal Adão e Eva vem para um planeta e eles são enviados para todos os planetas também, viu? Não é só o nosso. Eles são enviados para esses planetas para fazer uma melhora genética. Eles são A missão deles é a elevação biológica das raças. Então eles vieram para cá, eles tinham que cumprir uma missão.
Essa missão era o quê? Olha, vocês devem ter filhos, netos, bisnetos, tataranetos, formar uma nação de pelo menos 500 mil de habitantes, de seres puros. Vocês não vão se misturar com as raças humanas de início. Depois que vocês tiverem um número grande de raça pura, eles são da raça violeta, né? Quando vocês tiverem um número grande, pelo menos 500 mil de habitantes, aí vai começar um processo de miscigenação. Um filho, um masculino da raça violeta, vai se unir a uma, um- uma moça entre os humanos primitivos. E vice-versa. Com o passar de algumas gerações, como o sangue da raça violeta tem um DNA dominante, uma genética dominante, ela vai então se sobrepondo, né, ao nosso DNA, à nossa genética primitiva, e com o passar do tempo, com o passar do tempo, os seres humanos então vão superando essas falhas que nós temos no nosso DNA, essas fragilidades, né, eu diria. Então, com o passar do tempo, a gente não vai mais ser imune ao ataque de micro-organismos como vírus, bactérias, não vai haver mais deficiência genética. Então, com o passar do tempo, a raça humana toda seria beneficiada com a miscigenação. E é por isso que eles são tratados como elevadores biológicos. Acontece que quando eles vieram para cá, aqui ainda estava o príncipe caído, o Caligacha, que é o diabo, o príncipe rebelde. E ele fez de tudo para destruir os planos de Adão e Eva. E ele conseguiu. Então, eles fizeram, né, fizeram com que Adão e Eva caíssem em pecado e o plano foi então interrompido. E é por isso que hoje a gente ainda está lidando com todas essas fragilidades, né? Quem é que nunca passou por uma infecção, né? O ataque de um vírus ou o ataque de uma bactéria? Quem é que nunca viu alguém que já nasce com uma deficiência genética? Tudo isso teria sido resolvido se esse casal, Adão e Eva, não tivesse falhado. Bom, foi nessa época, quando Adão e Eva caíram, essa notícia chegou até a sede do universo local. Quem é que governa o universo local? O filho criador, Micael. E esse Micael, então, ficou sabendo da notícia de que, olha, sabe aquele planetinha lá, Urântia? Ele já teve um problema porque o príncipe de lá aderiu à rebelião de Lúcifer. Estava entre os 37 mundos rebeldes. Aí o tempo passou, nós enviamos para lá um casal, Adão e Eva. O príncipe acabou destruindo o plano de Adão e Eva, fazendo com que eles caíssem em pecado e tudo foi por água abaixo. Então foi nessa época que Micael decidiu, então eu vou lá naquele planeta. Preparem tudo, que eu mesmo, pessoalmente, irei lá. Micael já tinha vivido 6 auto-outorgas, faltava só uma. E ele teria que viver mesmo a vida de um ser humano. Então, ele falou assim, está escolhido. Urântia será o planeta onde eu viverei a minha 7ª auto-outorga, a outorga humana, né? De um humano mortal. Me dá só um minutinho, pessoal, deixa eu fechar a porta aqui que está caindo um pedaço. Bom, então, continuando, é, naquela época, ou seja, 36 mil anos no passado, Jesus, não era Jesus, porque ele teve o nome de Jesus quando ele nasceu aqui, mas o filho criador, Micael, decidiu, eu vou lá. Antes dele vir, 1980 anos antes de Jesus, ele enviou aqui um Melquisedeque, que é um filho da classe dos Melquisedeques, da ordem dos Melquisedeques, porque Melquisedeque é uma ordem. Então nós temos uma classe de vários seres que pertencem aos Melquisedeques. E o que veio aqui, o nome dele era Maquiventa Melquisedeque. E aqui ficou conhecido como Melquisedeque de Salém, ou o sacerdote de Salém, ou o rei de Salém.
muitos registros que nós temos, trata ele assim, como rei de Salém. Salém é uma aldeia que ele próprio criou, construiu, né? Ele se estabeleceu ali na região da Palestina, criou uma aldeia, montou ali um acampamento e essa aldeia se chamava Salém. Com o passar do tempo, ela passou a se chamar Jebu Salém. E hoje, o nome dessa aldeia, que hoje é uma cidade, né, é Jerusalém. Então foi Melquisedeque que criou, né, fundou aquela aldeia que depois se tornou Jerusalém. Por muitos anos foi a capital de Israel. Hoje a capital foi transferida para Tel Aviv, né? Só que Jerusalém ainda é considerada como uma capital, vamos dizer assim, por consideração, né? É a sede da religião, é tanto para os judeus, quanto para os cristãos, quanto para os muçulmanos, ali é uma cidade sagrada. Bom, depois de Melquisedeque, eu vou depois contar a história também de Melquisedeque, 1980 anos depois de Melquisedeque, nasceu aqui então Joshua ben José, que nós conhecemos por Jesus. Era, na verdade, a sétima auto-outorga do Filho Criador, vivendo a sua vida como um ser humano mortal. E esse Jesus, então, é que, naquela data em específico, ficou registrado aqui no livro de João, é esse Jesus que foi até o príncipe planetário, o Caligacha, e falou assim: você está fora. Agora em diante acabou, você não é mais o príncipe deste mundo. E aí Jesus tira o principado das mãos do Caligacha e ele próprio, Jesus, assume essa posição e se torna o príncipe planetário de Urântia. Então hoje o príncipe de Urântia é Jesus. É claro que ele tem um universo para cuidar. Então, ele delega esse trabalho de administração do planeta a um conselho. Existe um conselho de 24 membros que fica na sede, que é responsável pelo governo de Urântia. E de 100 em 100 anos, um desses 24 conselheiros vem para Urântia para ser o príncipe planetário. Então, nós temos um conselheiro e esse conselheiro representa o Filho Criador aqui e a cada 100 anos esse conselheiro é trocado. Mas foi então, essa então é a história que explica por que que Jesus disse o príncipe deste mundo será deposto. Por quê? Porque Jesus aqui, sabendo que o mundo ainda estava sob a autoridade de Caligacha, ele havia sido entronado como príncipe deste mundo e ninguém havia destronado ainda. Quando Jesus veio aqui, Jesus fez esse trabalho, né? Bom, já contei a história, né? 500 mil de habitantes na Terra, quando surgiu o príncipe planetário. Ele se estabeleceu ali na região da Mesopotâmia. A cidade do príncipe era Dalmatia, que é a sede central do príncipe. E eles atuaram por 300 mil anos, até que aconteceu a rebelião. E aí 37 dos 37 dos planetas habitados, eu falei 619, mas na época, 200 mil anos atrás, havia 607 príncipes. Então, corrigindo aqui. Hoje nós temos 619, na época 607. E no ano 25 depois de Cristo, Jesus então tem esse enfrentamento com as criaturas rebeldes e ele toma das mãos de Caligacha o seu, né, o seu principado. Então vamos ler aqui o que, que o livro de Urântia fala. Diz assim, ó. Caligacha foi reconhecido pelo Filho do Homem como sendo tecnicamente o príncipe de Urântia, até perto da época da morte de Jesus. Jesus disse: agora é o juízo deste mundo. Agora o príncipe deste mundo será deposto. E então, mais perto de completar o trabalho da sua vida, ele anunciou: o príncipe deste mundo está julgado. Veja que esses trechos entre parênteses aqui
mostra que o livro de Dante está citando, né, a Bíblia, porque era um texto que já estava registrado na Bíblia. Então eles utilizam isso entre parênteses, não, entre aspas, né? E é este mesmo príncipe destronado e desacreditado que certa vez foi chamado de Deus de Urântia. Antes do seu batismo, Jesus tinha suportado a grande tentação da sua outorga mortal, quando ele foi molhado pelo orvalho do Monte Hermon por 6 semanas. Lá no Monte Hermon, como um mortal deste reino, sem ajuda, ele tinha encontrado e derrotado Caligaste, o enganador de Urântia, o príncipe deste mundo. Nesse dia memorável, segundo os registros do universo, Jesus de Nazaré tinha tornado-se o príncipe planetário de Urântia. É assim que ele então tira o principado das mãos de Caligacha e ele assumiu então como o príncipe planetário. Cadê? Alguém tem alguma pergunta? Ficou alguma dúvida sobre esse assunto? Boa noite. Boa noite. Tudo bem, professor? É, acho que é um pouquinho mais para frente a minha pergunta, mas eu queria saber, segundo o livro de Urântia, por que que Jesus morreu? Então, Jesus haveria de morrer de qualquer forma, porque ele estava vivendo uma vida humana, né? Então, a experiência de viver a vida humana consiste em nascer, crescer, envelhecer, morrer, né? É parte da vida humana. A morte é parte do pacote da nossa experiência como ser humano. Então, de fato, Jesus haveria de morrer. Agora, no meu modo de entender, não era necessário que ele morresse daquela forma, de um jeito tão trágico. O livro de Dante não fala se ele era necessário que ele fosse morto, crucificado. Não. Ele poderia morrer de outras maneiras, né? Igual os seres humanos. Mas seres humanos morrem. Morrem de acidente, morrem por uma doença, morrem, né, por uma agressão física, um ataque, né? Morre, sei lá, de velhice. De alguma forma vai morrer. Não tem como escapar, né? Uma coisa certa é que todos vão morrer. Então Jesus haveria de morrer de alguma forma. Acontece que o livro de Jonathan também não fala isso, mas é uma opinião pessoal minha de que Jesus, sabendo, mesmo sabendo que se ele fosse para Jerusalém naquele fim de semana, ele seria preso e morto, ainda assim ele foi. Então, eu entendo que ele entendeu que aquele seria o método mais efetivo, por assim dizer. Porque ele poderia ir para outro lugar? Poderia. Nós temos eventos, por exemplo, uma certa vez ele estava pregando, ensinando numa casa, quando avisaram, ó, os policiais do templo chegaram. Ele fugiu pelos fundos, pegou um barco, atravessou o lago e foi para outro território, onde os soldados não tinham jurisdição. Foi para Pela, ou Pela, como alguns pronunciam. É uma outra região, um outro estado de Israel na época. Então, assim, se naquele momento ele fugiu para não morrer, eu falei assim, não, agora não é o momento. Se eu morrer agora, não vai ter efetividade nenhuma. Mas Jesus escolhe aquele momento da festa da Páscoa, ele vai para Jerusalém, sabendo que os soldados estavam todos atrás dele para o prender, e ele saberia que seria morto, né, se fosse preso. Ainda assim, ele vai para lá, ele vai em Jerusalém, ele faz um discurso extremamente forte, né? Algo assim que ele falou muitas verdades para aqueles sacerdotes, chamou eles de raças de víboras, ai de vocês, o que vocês estão fazendo, e deu ainda uma última chance a eles. Nesse momento, nesse dia, é que Jesus expulsa os animais do templo. Então, aquilo ali era tipo assim: eu vou fazer o que tiver de fazer. Se tiver de acontecer, vai acontecer agora, nesse fim de semana. Então,
a ceia, por exemplo, que sempre acontecia na noite de sexta para sábado. Jesus antecipa para quinta, porque sabia que ia ser preso na quinta. Então ele sabia tudo o que ia acontecer. Poderia ter fugido? Poderia. Ele nem precisaria ter ido para Jerusalém naquele fim de semana. Então, Jesus, no meu modo de entender, ele poderia ter vivido uma vida tranquila, né? Ele poderia pregar em outros lugares, tantos lugares para pregar, na China, na Índia, em Roma, na Grécia, tantos lugares. Mas ele foi ali onde a polícia estava procurando ele. Então, no meu modo de entender, esse foi um, Então, uma estratégia de Jesus, porque naquele fim de semana, aquela semana da Páscoa, era a semana que vinha gente de vários lugares do mundo para celebrar a Páscoa em Jerusalém. O livro diz que naquela semana tinha mais de 1 milhão de pessoas em Jerusalém. Era 10 vezes mais a população de Jerusalém. professor, Então, oi? então, pelo que eu estou entendendo, assim, a sua visão, né, eu acho que eu não sei se o livro, eu nunca li o livro de Urante, mas o senhor deixou claro que é assim, no seu entender, né? Então, eu estou entendendo que talvez o livro de Urante não aborde, e aí o senhor está especulando no seu entendimento, certo? Sim. Ah, então, assim, na sua visão, Jesus meio que já queria morrer. E por isso que Eu escolheu esse entendo que ele cenário. sabia, né? Eu entendo que ele sabia. Eu não ninguém pode negar que ele não sabia. Dizer assim, ele não sabia que ia ser morto. Ele Não, sabia, isso é fato. exato, ele sabia, E ele exatamente. sabia. E mesmo assim ele ficou ali. Então, Então assim, a meio que dá a conclusão que entender eu que ele. tenho é que ele ficou propositalmente. Ele foi para o Monte das Oliveiras e ficou esperando os soldados. É, porque tem a oração dele que ele fala: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Então, assim, dá Isso. a entender que ele não queria realmente isso, mas ele tinha uma missão. Ah, mas ninguém quer de fato, né? Ele sabia que o sofrimento seria amargo. O tira de mim este cálice é assim, tem outro jeito de fazer? E o pai não se pronunciou. Então ele seguiu com o plano. E aí ele fica esperando os soldados. Quando os soldados estão vindo, ele vai ao encontro dos soldados, pergunta: quem procuram? Aí ele diz: Jesus de Nazaré. Ele falou: sou eu. E aí os soldados o levam preso. E tudo indica, pelo que a gente conhece da história, que ele sabia de tudo e ele não fez nada para evitar. Ele permitiu. Então, se ele permitiu, eu compreendo que no pensamento dele, essa era a melhor escolha. Porque nós temos depois disso, olha só, teve a morte? Sim, foi um cálice duro de tomar. Porém, a morte dele foi assistida ou conhecida por aquele 1 milhão de pessoas que estavam ali em Jerusalém. Todo mundo falou sobre isso. E no domingo ele ressuscitou. Essas pessoas que voltaram para suas terras voltaram com uma história diferente para contar, né? Então, Ah, talvez a longo prazo, Jesus tenha considerado que aquele caminho talvez fosse o melhor. E a gente não sabe, entendi. mas ele sabia. Entendi. É, realmente você tá me falando aí, eu tô lembrando de uma coisa, parece que depois que ele morreu, ele ainda foi fazer algumas coisas lá no inferno, né? Pelo menos é o que deixa entender os evangelhos sinóticos. Que aí que ele fala que depois que ele apareceu, ele fala que foi lá, desceu nas profundezas, né? E pegou as chaves da morte, não sei o quê. Então parece que ele tinha mais ainda algumas coisas para fazer. Agora, nesse outro lado mais sem ser o lado biológico, né? O lado mais espiritual em que depois desse ponto a missão dele estaria concluída. Então entendi, meio que ele veio, destronou o príncipe que o senhor comentou, e aí depois tinha essa outra etapa da missão que ele tinha que concluir. Então meio que seria isso. A missão dele envolvia vários aspectos, né? Tinha, sim, a sua. Primeiro, ele veio aqui para viver a sua sétima outorga. Só que nessa vinda, Emanuel o orientou a cumprir outras coisas. Falou assim: ó, já que você vai estar lá, então aproveita e faça o seguinte: primeiro, destrone o príncipe, dê um fim na rebelião, faça a chamada da ressurreição em massa das pessoas que estão aguardando a ressurreição. Tanto que a Bíblia fala, né? E os mortos ressuscitaram com ele. Porque, de fato, Jesus, no momento da sua ressurreição, ele também faz o chamamento de uma lista de todos que estavam aguardando a ressurreição até aquele momento. O livro durante explica isso com detalhes.
Eu não sei, talvez você esteja tendo acesso ao livro de Urântia agora, não sei o quanto você leu do livro, mas o livro de Urântia não compactua com a teoria do inferno, mas sim, durante a morte, Jesus não estava de fato morto, apenas a sua mente humana estava morta, mas não a personalidade do Filho Criador. Ela estava ativa e há muitos registros que comprovam que, pelo menos os reveladores dizem isso, que enquanto o corpo de Jesus estava na tumba, a personalidade do Filho Criador estava trabalhando, estava fazendo outras coisas. Então, Deus, de fato, não morre. O que morreu foi o corpo humano de Jesus. Mas Deus, o Deus que é Jesus, não morreu. Entendi. Obrigado, professor. Maravilha. Alguém mais gostaria de comentar ou fazer alguma pergunta nessa história do príncipe? Acho que ficou claro, né? O príncipe, ele veio para cá para civilizar as raças, depois ele aderiu à rebelião, e aí se tornou um rebelde, se declarou Deus de Urântia, e somente com a vinda de Jesus é que ele foi destronado e Jesus então se torna o príncipe em seu lugar. E aí a gente entende tudo aquilo que a gente lê na Bíblia, de dizer que Jesus foi elevado à posição de príncipe, que ele destronou o príncipe, né? Certinho? Podemos continuar? Nós vamos partir então para a parte 2. A parte 2 eu vou falar dos Nefilins e também vou falar dos Anunnakis. Vou compartilhar com vocês aqui. Bom, muito bem. Eu já tinha falado um pouco da história do príncipe, quando ele veio para cá, né? Tal. E até falei que eu não queria fazer muito spoiler, por causa que essa história dos assessores do príncipe é que tem a ver com esse tópico 2 aqui. O que é que a Bíblia fala sobre eles, né? A Bíblia também tem um trechinho lá que lembra da história deles. Ah, antes disso, eu vou dizer o seguinte: quando o príncipe veio para cá, e isso acontece com todos os príncipes, viu? Quando eles são enviados para um planeta para cumprir uma missão, eles levam com eles um corpo, um séquito, né? Um, um grupo de seres que possam atuar materialmente, porque o príncipe ele é espírito. Então ele não vai conseguir lidar diretamente com os seres humanos, porque ele é de uma realidade diferente, a realidade espiritual. É como se como se estivesse num plano diferente. Mas para lidar com as raças humanas, que são seres materiais, o príncipe precisa de seres materiais. Então, antes de vir para Urântia, Caligastia, na época, ele foi escolhido como entre um dos melhores da sua linhagem, e aí ele foi escolhido para vir cumprir essa missão em Urântia. Ele não era um ser rebelde, ele era leal e ninguém imaginaria que ele iria cair, né? Então ele foi escolhido e aí falou assim, olha, você deve se preparar para ir cumprir essa missão lá no planeta Urântia. Você vai civilizar as raças lá, porque tem pouco tempo que os seres humanos surgiram lá naquele mundo. Então ele fez um chamado lá na sede, lá em Jerusalém, e ele disse assim, olha, estou indo cumprir uma missão lá no planeta Urante, eu tenho a missão de civilizar as raças, nós vamos ficar um bom tempo lá, talvez 500 mil anos, 1 milhão de anos, 2 milhões de anos, não sei, e eu preciso de 100 assessores. Então, um monte de gente. Para mim ficou mudo, Neemias. Não sei se só para mim. Para mim também. É. E ainda está mudo. Tá mudo para todo mundo.
Continua mudo. O problema é o teu ali, acho que a gente está se ouvindo aqui. Vocês estão me ouvindo, né? Sim. E agora, estão me ouvindo? Agora sim. A bateria do microfonezinho caiu. Então vamos lá. Desculpa aí, pessoal. Ainda bem que tem um reserva, né? É, vou compartilhar de novo aqui com vocês, então. Bom, eu não sei onde eu parei, mas o que eu estava dizendo é o seguinte, que o príncipe planetário, quando ele é escolhido para cumprir uma missão em um planeta, assim, ele precisa escolher os seus assessores. Porque ele, sendo um ser espiritual, ele não vai conseguir interagir com as realidades materiais, com seres materiais, seres humanos. Então, ele traz com ele esses assessores. Tem alguém querendo perguntar? Tem alguém com o microfone aberto. Então, o príncipe, o Caligacha, lá em Jerusalém, ele fez um chamamento público. Falou assim, olha, eu tenho uma missão para cumprir, eu vou para Urântia, fazer um trabalho de civilização das raças lá, e eu preciso de 100 assessores. E aí um grupo enorme de personalidades se mostraram interessadas nessa missão. Quem são essas pessoas que mostraram interessadas? Então eu preciso contextualizar isso. Como é que funciona todo o esquema de ascensão das almas? Funciona assim, a gente nasce em um planeta de origem, igual a gente está aqui, estamos em Urântia, nascemos aqui, é a nossa primeira vida. Né? Nós não viemos de uma vida anterior, nós surgimos aqui, é a primeira existência nossa. A gente passa por uma vida humana, depois da morte, a gente vai, somos ressuscitados nos mundos das mansões, passamos pelos 7 mundos das mansões, que são mundos de correção das deficiências, e depois vamos para Jerusalém. E lá em Jerusalém vai ter personalidades que veio de diversos mundos. Gente que saiu de Urântia e está em Jerusalém, ou de um planeta, outro qualquer vai para Jerusalém. Todos os 619 mundos, as pessoas que morrem nesses mundos de origem, em algum momento estarão em Jerusalém. Então, são essas pessoas que tiveram as suas vidas em um planeta geológico, como a gente, e naquele momento estava lá em Jerusalém. E aí o príncipe planetário falou assim, olha, eu preciso de 100 para ir comigo para Urântia. Então ele escolheu, entre todos que se apresentaram, se voluntariaram, ele escolheu 50 que haviam sido homens nos seus planetas de origem e 50 que haviam sido mulheres no seu planeta de origem. E nenhum deles era de Urântia. Todos eram de outros mundos, né, de Satânia, mas não de Urântia. Então, ele escolheu esses 100 e trouxe com eles. Chegando aqui, eles precisavam produzir corpos materiais para esses 100 assessores. Por quê? Esses 100 assessores, eles viveram nos seus planetas de origem, eles morreram lá, seus corpos materiais ficaram lá e foram decompostos pela natureza, assim como acontece com os nossos corpos aqui. Não é? Quando a gente morre, o corpo fica aqui e a gente vai embora. E os corpos são, né, voltam a fazer parte da natureza, passam pela decomposição. E eles lá não tinham corpos materiais, eles tinham corpos moronciais lá em Jerusalém. Então eles deixaram seus corpos lá guardadinhos, né, e vieram para cá. Chegando aqui, eles não tinham corpos, naturalmente. Então eles precisavam de corpos materiais para eles viverem aqui, como que fosse o suporte, né? A vestimenta, o receptáculo, né? O tabernáculo da existência humana. Aí, para fazer esses corpos, o príncipe, então, escolhe entre os seres humanos daqui da Terra,
entre os descendentes de Andão e Fonta, escolhe 100 pessoas, também 50 homens, 50 mulheres, e fazem a eles a proposta. Olha, nós estamos precisando de 100 corpos para ser o tabernáculo da existência dos 100 assessores que eu trouxe de Jerusalém. Se você aceitar ceder o seu DNA, né, para a gente fazer esses corpos, vocês também farão parte da missão. E assim foi. Dessa forma, o príncipe passou a ter 100 assessores que vieram de Jerusalém e também os 100 humanos modificados que haviam cedido o seu plasma vital para a criação desses corpos. E o príncipe, então, passou a ter 200 assessores. Né? E interessante esse número 200, porque o livro de Enoque fala exatamente que eram 200. Sabe quando a Bíblia fala assim, e os filhos de Deus se uniram às filhas dos homens? Então, quando fala desse assunto lá no livro de Enoque, esse livro não está na Bíblia, mas está disponível na internet se vocês quiserem ler, ele fala exatamente isso, que eram 200. Mas voltando então, é, esses seres que eram tanto os 100 assessores quanto os 100 humanos modificados, eles viviam indefinidamente, porque eles se alimentavam do fruto da árvore da vida e eles estavam conectados a esses circuitos de Jerusalém, do sistema. Então, eles não tinham o processo do envelhecimento. O que acontece com o nosso corpo? O nosso corpo, se não fosse o decaimento da capacidade de reprodução celular, a gente também não envelheceria. Até uma certa idade, a gente vai repondo todas as células que morrem. Então, assim, morreu uma célula, o corpo repõe. Morreu outra célula, o corpo repõe. Só que essa taxa vai decaindo com o passar do tempo. Ao longo da vida, a gente vai diminuindo esse processo de rejuvenescimento celular e aí as células já não são mais repostas no mesmo, na, na mesma velocidade, por assim dizer. E aí o corpo começa a envelhecer, porque a célula vai envelhecendo. E aí o corpo não produz novas, até que em algum momento, se não morrer de outro motivo, a gente vai morrer de, sei lá, de velhice, de falência múltipla dos órgãos, alguma coisa. Tem que acontecer alguma coisa, o corpo não vai mais suportar. Agora, eles, por comerem do fruto da árvore da vida e estarem conectados a esses circuitos, essa taxa de reprodução celular não decaía. Então, eles viviam ad eterno. E viveram por 300 mil anos. Pelo menos os rebeldes, né, viveram por 300 mil anos. Os leais continuaram vivendo até a chegada de Adão e Eva. Você tem uma noção, o Van, por exemplo, o Amadon, eu falei do Van, né, que foi o líder, foi aquele assessor que liderou os leais, ele ficou até a chegada de Adão e Eva. Então eles viveram mais de 450 mil anos aqui na Terra, num corpo material. Olha só que incrível. E aí, essa história dos Anunnaki. Anunnaki significa a, é, aqueles que vieram do céu. Esse é o significado de Anunnaki. Então, os seres humanos registraram essas histórias todas, isso ficou gravado na tradição e no conhecimento, de geração em geração, foi passado, foi ensinado que lá no passado existiam seres supra-humanos na Terra. E eles eram tratados como deuses ou semideuses. E muitos, o relato fala de os filhos de Deus. Então, esses são os Anunnaki. Depois da rebelião, aqueles que haviam se rebelado decidiram, então, começar um cruzamento com as espécies humanas, com as filhas dos homens, por assim dizer. E aí, dessa união é que dá origem aos Nefilins, que foram os gigantes da antiguidade, os homens de renome da antiguidade. Né? Então, eu fiz essa contextualização para a gente ler o que está lá no livro de Gênesis. Porque isso aqui está se referindo exatamente
a esse evento, quando aconteceu a rebelião de Lúcifer, e que esses assessores viram que eles não tinham mais a vida eterna, que eles começaram a sentir o traço do envelhecimento, porque eles foram desconectados dos circuitos do sistema, ele falou assim, nós vamos envelhecer e nós vamos morrer e não vai ficar nada da nossa espécie. Então eles tomam a, a decisão de começar então a gerar filhos e para manter a sua descendência. Então vamos ler o que está escrito aqui, ó. Está lá em Gênesis 6, diz assim: E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, lhes nasceram filhas. Viram os filhos de Deus, esse aqui são os Anunnakis, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Primeiro que a gente precisa entender que eles eram bem superiores, eles eram supra-humanos, né? Bem superiores em inteligência, em força, né? Eles tinham, inclusive, até a capacidade mental de dominar um ser humano mentalmente. E aí, no versículo 4 do mesmo capítulo, diz assim, ó, havia naqueles dias gigantes na terra, que eram exatamente os Anunnaki. E depois, também depois, quando os filhos de Deus entraram nas filhas dos homens e delas geraram filhos. Também eles nasceram gigantes. Gigantes no sentido assim, se você vê um jogador de basquete hoje, que tem, sei lá, 2 metros de altura, ele é um gigante, né? Considerando que a maioria tem 1,70 m. Então vai parecer aquela coisa. Hoje tem o homem mais alto do mundo que tem conhecimento, acho que chegou a ter 2,80 m. Então isso é um gigante. O Golias, que é retratado na Bíblia, tudo indica que ele tinha por volta de 3 metros de altura. Então era realmente um gigante. Mas não é aquele gigante dos filmes que a gente vê que tem, sei lá, o tamanho de um prédio, né? Não é nesse sentido. Então, quando fala de gigantes, eram homens mais altos do que o normal. É isso que era gigante. Então, havia naqueles dias gigantes na terra. A gente sabe que os Adães e Evas, eles medem em torno de 2,5 metros, mais ou menos. Isso é muito alto, né? E aí, quando esses Anunnakis se unem às filhas dos homens e começam a gerar filhos, esses filhos também eram superiores. Por isso que diz assim, esses eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Qual a teoria os teólogos que falam sobre isso? Tem algumas ideias. Existem aqueles que dizem que os filhos de Deus seriam, né, em tese, os descendentes de Sete, né? Adão e Eva tiveram Caim e Abel, Caim matou Abel, mas depois Adão e Eva tiveram mais filhos. E aí nasce Sete, que seria o primogênito depois da queda de Caim e da morte de Abel. E esse Sete, então, teria sido leal a Deus, teria seguido as orientações do seu pai Adão, e seus descendentes, então, eram chamados de filhos de Deus. E os filhos de Caim seriam, então, a descendência de Caim, os filhos dos homens. Então, essa teoria diz que, em algum momento, os descendentes de Sete se uniram aos descendentes de Caim, e teria acontecido isso. Agora, para mim, essa teoria não faz sentido algum. Por quê? Sete e Caim eram irmãos comuns, de pai e mãe, inclusive. Era o mesmo sangue de Adão e Eva. Assim como Caim tinha o mesmo sangue de Sete. Por que que da união desses dois haveria de nascer uma espécie diferente, ou gigantes, ou mais poderosos do que os normais? Então, mas isso é uma das teorias. Outra teoria que eu já li também é que eles dizem assim que os filhos de Deus seriam aqueles anjos que, ao se rebelarem,
foram rebaixados à condição de humanos, né? Fala que, lembra quando fala da rebelião de luz, fala que Deus lançou na terra o diabo e seus anjos? Então, teria então, em tese, esses anjos teriam sido transformados na condição de, de humanos. E aí, esses filhos de Deus, que seriam esses anjos, teriam se unido às filhas dos homens, às humanas, e aí teriam gerado isso. Mas também eu, né, naturalmente, que para mim não faz sentido essa teoria, porque anjo, primeiro que anjo é um ser espiritual. O fato deles terem se rebelado não mudou a condição deles, né? Igual o diabo é um ser espiritual. O fato dele ter se rebelado não mudou isso, ele continua um ser espiritual. Assim como Lúcifer, Satã, Caligácia e todos mantiveram as suas condições de seres espirituais. Só que rebeldes, e aí foram aprisionados, né? Agora, se a gente, depois de conhecer a história do livro de Urântia, entender que esses homens que vieram do céu e que eles viviam, né, indefinidamente por conta do fruto da árvore da vida, e depois da rebelião, aí eles perdem essa imortalidade, aí faz sentido, então, o texto quando diz que os filhos de Deus se uniram às filhas dos homens, porque eles tratavam aqueles assessores do príncipe como se fossem os filhos de Deus, porque eles vieram do céu, né? No livro de Enoque, está assim, ó. Aquilo que eu li aqui antes está no livro do Gênesis, está na Bíblia. O livro de Enoque não está na Bíblia, mas diz assim, ó. E aconteceu depois que os filhos dos homens se multiplicaram naqueles dias. Nasceram-lhe filhas elegantes e belas. E quando os anjos, os filhos dos céus, viram-nas, enamoraram-se delas, dizendo uns para os outros: Vinde, selecionemos para nós mesmos esposas da progênie dos homens e geremos filhos. Então o seu líder, Samiasa, disse-lhes: Eu temo que talvez possais indispor-vos na realização deste empreendimento, e que só eu sofrerei por tão grave crime. Mas eles responderam-lhe e disseram: Todos nós juramos, e amarraram-se por mútuos juramentos, que nós não mudaremos nossa intenção, mas executaremos nosso empreendimento projetado. Então eles juraram todos juntos e todos se amarraram ou uniram por mútuo juramento. Todo o seu número era 200, os quais descendiam de Ardes, o qual é o topo do monte Armon. Veja que aqui eles falam que era 200, né? É que havia realmente 200, eram 100 assessores mais os 100 humanos modificados. Porém, nem todos se rebelaram. Uma parte se rebelou e começou então a ter filhos com as humanas, e outra parte, né, se manteve leal. E veja que eram 50 homens, 100, né? 100 homens, 100 mulheres no total. Então ali tinha mulheres também que se uniram aos filhos, aos homens, né? Ou se uniram aos próprios assessores e deixaram seus descendentes. Continuando no livro de Enoque, diz assim: Então eles tomaram esposas, cada um escolhendo por si mesmo, as quais eles começaram a abordar e com as quais eles coabitaram, ensinando-lhes sortilégios, encantamentos, a divisão de raízes e árvores. Então, eles tinham muito conhecimento, né? Então, eles utilizavam todo o conhecimento, inclusive do uso de plantas, uso de ervas, remédios e todo o conhecimento de botânica que eles tinham de 300 mil anos de vida aqui na Terra. Então, eles utilizavam isso para atrair, né, essas mulheres. E as mulheres conceberam e geraram gigantes, cuja estatura era de 300 cúbitos. Estes devoravam tudo o que o labor dos homens produzia e tornou-se impossível alimentá-los. Vamos ver quanto que é 300 cúbitos, mas isso aqui eu tenho certeza que é um exagero, né? 300 cúbitos. Deixa eu ver se eu acho aqui. 300 cúbitos seria 135 metros de comprimento.
Então, ó, só para ter uma noção, 300 cúbitos era o comprimento da Arca de Noé, né? Então, isso aqui ou tem algum erro de tradução, ou ao longo dos anos isso foi sendo alterado e foi mudando e chegaram a... Até porque um, imagina um Anunnaki com 300 cúbitos, como é que ele coabitaria com uma mulher de 1,70 m, né? Uma pessoa, uma pessoa de 135 metros de altura, como é que ela teria um filho com uma mulher, sei lá, de 1,70 m? Seria impossível. Então, de fato, não dá para considerar esses 300 cúbitos aqui como se fosse a altura de fato dos gigantes do passado, né? Então, como eu comentei, nós temos essas teorias, né? A teoria de que os anjos caídos seriam eles esses filhos de Deus, e a outra teoria de que seriam descendentes de Sete. Bom, já contei a história do príncipe, né? O príncipe é um ser espiritual, eles tinham então a necessidade dos assessores materiais, eles escolheram 100 humanos, modificaram a sua genética e também utilizaram esse plasma para criar os outros 100, que eram 50 homens e 50 mulheres. Tinha o fruto da árvore da vida, que mantinham eles vivendo indefinidamente, e também o circuito de energia. E por isso eles tinham a imortalidade. O que o livro de Urântia fala sobre isso? Diz assim, ó, essas transações, junto com a criação literal de corpos especiais para os 100 de Kaligasha, deu origem a numerosas lendas, muitas das quais, subsequentemente, fundiram-se com as tradições posteriores a respeito da instalação planetária de Adão e Eva. Então, assim, uma parte da história lá do passado acabou se fundindo também com a época de a história de Adão e Eva. Imagina, as coisas vão passando, o tempo vai passando, uma época que não tinha escrita, vai passando de geração a geração, geração a geração. O que vai acontecer? Essa história vai sendo modificada. É aquele famoso, né? É aquele famoso ditado que diz que quem conta um conto aumenta um ponto, né? Então é sempre assim, ia sendo passada de pai para filho e tal, e aí a história ia sendo modificada. Então, fazendo um resumo aqui, ó, dos 100 assessores, os 100 de Caligacha, 60 se rebelaram. Então nós temos 60 rebeldes, 40 leais. Entre esses 40 leais estava o Van, que liderou esses 40. Dos 100 humanos modificados, 44 se rebelaram. É um número menor, tá vendo? Então, enquanto os 100 tinha 60 rebeldes e 40 leais, dos humanos modificados eram 44 rebeldes e 56 leais. Van liderou os leais. Eles guardaram, esconderam a árvore da vida e foram para uma outra região. Essa região ficava à margem de um lago. E por incrível que pareça, esse lago se chama Lago Van até os dias de hoje, né? Você pode pesquisar no mapa aí, Lago Van, vocês vão ver que era exatamente a região onde Van fugiu para viver com esses leais. E lá eles levaram consigo a árvore da vida. E eles guardaram essa árvore por mais de 150 mil anos, porque quando eles criaram o Jardim do Éden, foram eles que criaram o Jardim do Éden para a vida de Adão e Eva. Eles plantaram, então, transplantaram essa árvore lá para o centro, né, do jardim, onde Adão e Eva vieram morar. Os rebeldes escolheram o Nod como seu líder, mas eles foram privados do circuito de energia. E aí veio, então, sabendo que eles iam envelhecer, a decisão de procriar-se com humanos. O livro diz assim: a presença desses extraordinários supra-homens e supra-mulheres, abandonados pela rebelião e unindo-se agora aos filhos e filhas da terra, obviamente deu origem àquelas histórias tradicionais dos deuses descendo para reproduzir-se com os mortais. E assim originaram-se as mil e uma lendas de natureza mítica, mas fundadas nos fatos dos dias pós-rebelião, que posteriormente encontraram lugar nas lendas e tradições folclóricas dos vários povos,
cujos ancestrais tinham tido esse tipo de contato com os noditas e os seus descendentes. Muito bem. Alguém tem alguma pergunta? Terminamos a história dos Anunnaki. Hoje, se vocês forem assistir Alienígenas do Passado, agora vocês vão entender tudo que aquele programa fala. Eles falam muito dos Anunnaki, da vinda desses anjos. Eles colocam tudo isso como se fossem ETs, né? Ah, extraterrestres. Só que esses seres que vieram para cá, eles não vieram tripulando naves, igual a gente pensa, como acontece nas teorias da ufologia. Primeiro que eles não tinham corpos materiais, eles vieram para cá transportados por serafim de transporte. O serafim transporte é como se fosse uma máquina feita para transportar. Só que seres materiais não podem ser transportados por serafins. Somente morunciais ou espirituais. Então, o serafim de transporte não dá para trazer um corpo humano de um outro planeta para cá. E aí a gente tem muitas dessas teorias ufológicas que falam da, é, de que esses Anunnaki seriam alienígenas do passado. Por isso que tem o programa, né? Alienígenas do passado, ou os antigos alienígenas. O nome do programa em inglês, na verdade, é Aliens, né? Ancient Aliens. Os alienígenas antigos. Depois o programa foi traduzido como alienígenas do passado. Mas quando a gente vai assistindo esses programas, a gente vai vendo como todas as peças se encaixam. A única coisa que não bate é porque eles atribuem esses alienígenas como se fossem ETs de outros planetas que vieram para cá. Eles sim vieram de outros planetas, mas não são seres materiais tripulando naves. Eles vieram de Jerusalém, transportados por um serafim de transporte. Chegando aqui, eles então tiveram corpos materiais criados especificamente para eles, e aí eles não envelheciam e continuaram aqui durante todo esse período. Depois da rebelião, que eles começaram a envelhecer, esse envelhecimento não se deu repentinamente. Ainda assim, eles viveram muitos anos e os seus descendentes também viviam muito mais do que um ser humano normal. Se a gente dá uma estudada nas placas sumérias, sabe aquelas plaquinhas de argila que foram encontrados lá, né? Que são os cuneiformes lá sumérios. Existe uma dessas placas que narra a lista dos reis sumérios. E vocês vão ver que os reis mais antigos viviam mais, depois eles vão diminuindo o tempo de vida, diminuindo, até que chegou no momento em que estavam vivendo uma vida normal como qualquer ser humano. Mas isso levou muitas gerações para essa superioridade genética ir diluindo com o tempo. E nas placas sumérias narra exatamente isso, como os reis iniciais da história deles, os primeiros reis sumérios, viviam muito mais do que os mais recentes. E esses sumérios são os descendentes diretos desses noditas aí, que são aqueles que começaram então a, a gerar filhos e filhas, e com o passar do tempo eles foram diminuindo a sua longevidade até chegar ao status de um ser humano normal. Ninguém? Nenhuma dúvida? Nenhuma pergunta? Diga, Suzana e Sabino. Boa noite a todos. Neemias, você permite que seja mostrada por compartilhamento da tela uma imagem do Lago de Van hoje? Ah, sim. Sim, por favor. Você pode compartilhar. A Estela tem que Está compartilhar. liberado, Sabino. Está liberado. Aí está. Muito legal. Só está difícil para visitar agora lá, próximo a Ira.
Ah, Se sim. arrisca. Só para registro. Muito obrigado. Então, para quem quiser pesquisar no Google, é só digitar Google Maps lá. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Vocês podem vir no Google Maps. Ó, tá vendo aqui, ó? Digita Lago Van. Estou no Google Maps. Estou aqui em Batatais agora, ó. Você vai em Lago Van. Aí aqui, ó, Turquia. Aquela mesma foto que o Sabino postou pra gente, tá vendo? Esse é o Lago Van. Van Goyu. Deve ser lago nesse idioma aqui. Então, esse é o Lago Van, que fica aqui, ó, nessa região. A região do Príncipe, só para vocês saberem, ó, aqui está o lago, não percam ele de vista. A cidade do Príncipe Planetário era aqui, ó. O livro diz que a cidade planetária, ela sofreu um afundamento e hoje ela está submersa nas águas do Golfo Pérsico. Isso aqui é a Mesopotâmia. Mesopotâmia significa entre dois rios, né? Que é o Tigre e o Eufrates. Então nós temos um rio que desce do lado de cá, outro rio que desce do lado de cá. Essa região aqui é a Mesopotâmia. E aqui no pezinho, no sul da Mesopotâmia, aqui nessa região estava a Dalamátia. E aqui é que viveu o príncipe e seus assessores. Quando houve a rebelião, o Van, ele subiu, né? Ele foi para a região. Cadê? Vou clicar de novo aqui para ele lá. Aqui, ó. Ele foi aqui para essa região aqui no alto, tá vendo? Então, aqui é o Lago Van, onde está tracejado de vermelho, e aqui embaixo a cidade planetária. Então, eles foram para o norte, né? E no lado esquerdo aqui, já que eu falei de Melquisedeque mais cedo, ó, Jerusalém está aqui. Aqui era o acampamento de Melquisedeque. E esse lugar aqui, que é Chipre, no passado, ele estava conectado ao continente. Aqui era o Jardim do Éden. O primeiro Jardim do Éden foi aqui. Depois da queda de Adão e Eva, eles vieram para cá, para a região da Mesopotâmia, em algum lugar aqui nessa região, entre dois rios, entre o Tigre e o Eufrates. E é por isso que na Bíblia fica registrado que o Jardim do Éden ficava aqui, mas aqui ficava o segundo jardim, né? E o primeiro jardim era aqui na região onde hoje é Chipre, mas o Jardim do Éden ficava nessa região onde está agora alagado também por conta desse afundamento de terra. Alguém gostaria de perguntar? Nada? Ninguém? Então é isso. Próxima quinta-feira, nós vamos continuar, Estela, esse assunto? Sim, né? Vamos. Pode ser? Mas Isso. Então, na próxima quinta. tu quer passar mais um ou tá cansado? Porque vai demorar, né? Então, a gente vai ultrapassar Então tá. das 10 horas, são 21h30. Aí eu vou falar sobre os outros dois, seria a história de Caim, Noé e o dilúvio. Sim. Dependendo, dá para até falar 3 tópicos, né? Tá, ok. Certinho? Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês.